4. O Vício e a Virtude, do livro Sobre Ética e Imprensa, de autoria de Eugênio Butti, o autor analisa que a imprensa recebe forte influência dos vícios e virtudes de seus profissionais diante dos interesses econômicos e midiáticos. Neste contexto, Butti enumera o que considera importante sobre a ética de um profissional que está ligado com a imprensa, trazendo os 7 pecados, desenvolvidos pelo jornalista americano Paul Johnson e publicado no Brasil pelo Jornal da Tarde em março de 1993. Os 7 pecados. 1. Distorção, deliberada ou inadvertida. Deliberada. É a mentira deslavada e consciente. Não se deve apenas à má intenção dos editores, donos de jornais, emissoras, mas tem uma origem estrutural, o regime de propriedade dos meios de comunicação eletrônicos de massa. Temos como exemplo as coberturas políticas da Globo em 1984, quando a campanha popular por eleições diretas não aparecia na tela da emissora. Uma mentira na TV nacional é duplamente grave. É grave em si mesma e é grave porque dificilmente será corrigida em tempo por outros meios com igual penetração. Inadvertida. É mais doméstica, sendo estritamente ligada à competência interna das redações, e pode ser enfrentada e superada com os cuidados técnicos e éticos já conhecidos do jornalismo. As distorções inadvertidas conduzem ao vexame ou, o que é pior, ao assassinato da reputação. 2. Culto das falsas imagens. Imagens não valem mais que 1000 palavras. As imagens organizam as palavras. A realidade que interessa para um jornalismo com base nos fatos e para o entretenimento com base na ficção é a realidade espetacular, uma realidade que se confecciona para seduzir e emocionar uma plateia. A consequência da confecção da realidade espetacular não está apenas no sensacionalismo. Ela redunda em egocentrismo, em fetichismo, em sexismo e se materializa no culto das falsas imagens. 3. Invasão da privacidade. Todos têm direito à privacidade, mesmo sendo figuras públicas. O jornalista deve diferenciar o que é interesse público do que é curiosidade perversa do público. Sensacionalismo não é sinônimo de jornalismo popular, é o jornalismo que se curva ao preconceito, intensificando. 4. Assassinato de reputação. Quando os personagens se situam acima da linha da dignidade humana, desfrutam de alguma reputação, aí sim entende-se que a imprensa é capaz de destruí-los. Quer um exemplo? Em 1992, a escola base foi acusada de abuso sexual das crianças do maternal. A instituição e os envolvidos foram julgados pelo público por conta das notícias divulgadas sobre o caso, onde mais tarde foi retratado alguns erros na investigação, mas a reputação dos envolvidos não teve volta. 5. Superexploração do sexo. Quando a receita é simplesmente dar ao público o que o público deseja, os meios de comunicação perdem as medidas. Hipocrisia dos responsáveis pelas programações que se defendem dizendo que dão ao público o que o público pede. A popularidade, um indicador de mercado, se sobrepõe à legitimidade. Portanto, é legítimo aquilo que tem popularidade. 6. Envenenamento das mentes das crianças. A publicidade ensina desde cedo que ter um tênis caro é mais importante que ser solidário. O jornalismo não é o maior culpado por envenenar a mente das crianças, mas também não o combate. A imprensa poderia ser mais crítica, mas ela não quer parecer antipática ou causar mal-estar com seus anunciantes. 7. Abuso de poder. Segundo Karl Popper, a televisão tornou-se um poder incontrolado, e qualquer poder incontrolado contradiz os princípios da democracia. A democracia deve assegurar um regime em que prevaleça, no mínimo, a pluralidade de veículos informativos e a competição entre os órgãos de imprensa. No Brasil, o abuso de poder caminha sem a menor perspectiva de controle. Vale dizer que é através desses pecados que Butti descreve como seria o jornalismo perfeito. Para ele, o repórter ideal seria aquele que não apresentasse qualquer ideologia pré-estabelecida, garantindo assim a imparcialidade completa. O autor chama a atenção que nem sempre é possível oferecer a verdade irrevogável ao leitor. Porém, lembra que isso não impede a transmissão de informações confiáveis.
uma vez que o leitor não espera um jornalismo infalível, mas sim informações confiáveis. Ainda no capítulo 4, nos deparamos com os 10 mandamentos, que não é nenhum manual de como ser o melhor jornalista, mas nos mostram o que um jornalista deve fazer para lembrar que está a serviço da sociedade, e não das empresas ou políticos. Os 10 mandamentos são: 1. Desejo dominante de descobrir a verdade. 2. Pensar nas consequências do que se publica. 3. Contar a verdade não é o bastante. Pode ser perigoso sem julgamento informado. 4. Possuir impulso de educar. 5. Distinguir opinião pública de opinião popular. 6. Disposição para liderar. 7. Mostrar coragem. 8. Disposição de admitir o próprio erro. 9. Equidade geral. 10. Respeitar e honrar as palavras. O capítulo em questão nos revela fatos que podem estar ocorrendo neste momento e são despercebidos pela população por causa da falta de ética de alguns jornalistas. Para quem estuda a profissão, este capítulo abre a mente e mostra que, para ser um bom profissional, devemos ficar do lado da verdade e da sociedade. A missão é informar e não agradar a qualquer pessoa. O jornalista corre riscos diários, mas no final prevalecerá a verdade.